Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, nessa segunda edição, para falar um pouquinho sobre o andamento das investigações da CPI de manipulação de resultados e como isso está conectado à prisão do William Rogato e, é claro, à extradição dele para o Brasil. E muito nos surpreendeu numa última coletiva cedida pelo John Textor, em que, na verdade, uma entrevista, em que ele sai ali do jogo Botafogo e Vitória, falando como ele colaborou com o senador Carlos Portinho. Essa conexão da CPI com o John Textor no sentido colaborativo é novidade. Acho que nem todo mundo sabia, E eu vou contar para vocês de que forma John Textor tem colaborado com os senadores para a CPI de manipulação de resultados. E vamos falar também, galera, de uma fake news que, sinceramente, não é do feitio do Grupo Globo, Espalhou uma notícia e demorou para tirar do ar, assinada pela jornalista Joana de Assis, de que o Luiz Henrique seria, não condenado, ele seria indiciado, ele seria o procurador do STJD, iria colocar o Luiz Henrique ali na lista de atletas, de segurança do Botafogo, para serem julgados para pegar uma suspensão de 1 a 6 jogos, Fugiu o termo agora, Trabalho com isso, fugiu o termo. Quando a gente não quer falar de uma coisa, já são 6 horas e você quer ir para casa. Mas, fake news, tá? Depois o GE até colocou lá uma errata, de que, na verdade, o Luiz Henrique não estava aí na lista de pessoas, de profissionais que seriam indicados aí para julgamento no STJD, apenas pessoas envolvidas na confusão, inclusive profissionais ali da empresa que faz a segurança da Arena Independência. Então, Luiz Henrique não tem nada a ver com isso, não vai ser colocado aí para julgamento, não tem nada disso. Vai jogar contra o Palmeiras, Botafogo vai completinho para essa partida importantíssima de amanhã. Mas, é claro, antes de falar desses assuntos, eu peço o seu like e a sua inscrição aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Aqui nós falamos de futebol de uma maneira muito objetiva e principalmente sobre os bastidores do esporte que a gente ama tanto. Mas, infelizmente, vê ruir, por conta dessas questões envolvendo muita politicagem no nosso esporte predileto. Mas, enfim, o canal Dois Toques está aqui sempre para apurar tudo e eu peço a você a sua inscrição, seu like, ajuda demais o canal a chegar a outras pessoas. Nós estamos em busca dos 40 mil nesse ano de 2024. Contamos com vocês. Vamos lá. Para muitos que ainda acreditam que a CPI termina em pizza, e eu não posso criticar você porque 90% delas termina dessa forma. Mas o senador Carlos Portinho, principalmente, encabeçou esse processo de prisão do William Rogato e buscou parceiros para isso. A Interpol, que a gente sabe é muito competente, ela coordenou essa prisão do empresário ligado à manipulação de resultados em Dubai. E assim que o William Rogato pisar em território brasileiro, o Carlos Portinho já havia afirmado que a prioridade seria uma audiência com a CPI de manipulação de resultados. Então, os senadores que compõem essa comissão iriam realizar uma audiência para complementar o inquérito e as informações dadas pelo próprio William Rogato na primeira vez em que ele esteve via online em audiência com os integrantes da CPI. A novidade no processo é que o John Textor, logo após o jogo do Botafogo contra o Vitória, informou que vinha colaborando, inclusive na localização do William Rogato em Dubai. Realmente a gente conhece muito pouco as pessoas e o que elas fazem nos seus negócios, Então, sinceramente, eu fiquei surpreso, porque essa colaboração do John Textor com o Carlos Portinho e todos os outros senadores, ela ultrapassa um pouquinho a questão do clube, ela ultrapassa essa questão do clubismo, do vou lutar só pelo que é meu. Eu vejo isso ainda em alguns discursos, na maioria, infelizmente, cada um querendo só o seu. Mas eu vejo ainda alguns dirigentes, e preciso ser muito claro aqui, a Leila Pereira ela pode ter defeitos, a própria torcida do Palmeiras já viu muitos, mas ela foi reeleita para um mandato de 3 anos, e ela falou coisas muito pertinentes na vez em que esteve na CPI, principalmente em relação às melhorias na arbitragem
e no VAR, e na insuficiência dos recursos que o VAR tem. Essas são declarações, alegações de uma presidente que é bicampeã brasileira. Eu poderia simplesmente dizer que não, está tudo bom do jeito que está. Está ótimo, não precisa mudar nada, né? Ela já até falou no início e depois, quando foi pressionada, ela mudou um pouquinho o discurso, né? E essa aproximação, pelo menos essa trégua entre Leila Pereira e John Textor, é muito importante porque hoje Palmeiras e Botafogo, Flamengo, são clubes que são ponta de linha. São clubes que são top de campeonato, são clubes que brigam por título o tempo inteiro, e são clubes que movimentam muita grana. Então não é só o fator esportivo, é o fator econômico, é o fator de marketing. Eles precisam estar falando a mesma língua, podem ser rivais à vontade, mas na hora que estiver falando de futebol brasileiro, eles precisam tentar falar pelo menos alguma coisa parecida. E quando o assunto é manipulação de resultados, a Leila Pereira ainda é da vertente de negar, porque o Palmeiras tem um nome muito envolvido nos relatórios, nos discursos, nos depoimentos, inclusive da testemunha principal, que é o William Rogato. Se ele tiver as provas que ele disse que tem, a gente vai ter que rever muita coisa aí no futebol brasileiro. E o John Textor colaborar com a prisão do William Rogato, com a localização do William Rogato, colaborando inclusive com o Carlos Portinho em diversas situações, isso é uma novidade, ou seja, tem muita coisa que a gente ainda não sabe na CPI. Já falei para vocês, torço muito para que esse assunto não acabe em pizza, e eu acho que tem muita gente junta que a gente nem sabe lutando para que isso chegue a algum lugar, porque indício de manipulação tem, investigação rolando na polícia, no Ministério Público tem. A própria CBF pediu a Esporte Radar um relatório de 3 partidas do Campeonato Brasileiro desse ano. Então assim, é claro que tem muita coisa, gente, tem muita coisa. A gente só precisa dar crédito aos poderes públicos e chegar a uma conclusão. Para isso, o William Rogato é muito importante. Agora, vamos lá falar do Luiz Henrique. O torcedor do Botafogo ficou tenso, né? A procuradoria do STJD, o procurador do STJD vai acusar aí o Luiz Henrique por ter jogado a garrafinha de água lá no segurança, pode pegar de 1 a 6 jogos, suspensão, vão pedir suspensão preventiva. Não tem nada disso, tá? E aí a gente precisa dar nome aos bois, né? A UOL foi quem primeiro desmentiu e depois o próprio GE foi lá e fez uma errata, mas até aí todo mundo já tinha se desesperado. O sistema, olha isso, olha aquilo e tal. Luiz Henrique treinou, Luiz Henrique vai para o jogo e vai descansado porque ficou suspenso no jogo contra o Vitória. Então não tem nenhum problema, Luiz Henrique joga esse final de temporada, tá certo? Então torcedor do Botafogo, muita calma nessa hora. Conversei com o torcedor do Palmeiras aqui há pouco tempo, né? Ele falou assim, pô, agora já tô com uma esperança bacana, hein? Luiz Henrique fora do jogo. Bom, se a esperança era essa, acho que a esperança tem que ser outra, né? Não é o fato do Luiz Henrique não estar no jogo que o Palmeiras tem chance de ganhar. Vai ser um jogo muito bom, vai ser um jogo muito aberto e amanhã a gente vai falar muito sobre Palmeiras e Botafogo também, tá certo? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até amanhã.